E rapaz, e não é que o Arthur Lira resolveu disputar o Bolsonaro com o Collor aqui em Alagoas? É, tem gente que tá tirando onda dizendo que é ciúmes. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai custar para você de graça e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravo esse vídeo às 2 horas da tarde de 10 de agosto e na véspera saiu a notícia de que o Arthur Lira reclamou da ligação que o Fernando Collor tem feito em sua candidatura a governador com o presidente Jair Bolsonaro. O Lira é o homem forte de Bolsonaro no Congresso Nacional, mas aqui em Alagoas o seu grupo político não tem colado na imagem do presidente da República, e sim o senador Fernando Collor. O Collor era candidato ao Senado e resolveu mudar o cargo de disputa para governador de estado porque nenhum candidato a governador se dizia candidato de Bolsonaro em Alagoas. O atual governador Paulo Dantas é o candidato a governador de Lula. Lula já esteve em Maceió, já esteve na campanha dele, etc. E aí, nesse vácuo, a política, assim como a natureza não existe espaço vazio, Collor desceu para a candidatura a governador e se vinculou a Bolsonaro. Collor, inclusive, tem feito mais campanha para Bolsonaro do que para si mesmo na pré-campanha até o momento, nesse período eleitoral aqui em Alagoas. E aí inaugurando QGs de Bolsonaro, etc, etc. Acontece que então o candidato Rodrigo Cunha, o senador Rodrigo Cunha, do União Brasil, partido que é comandado politicamente por Arthur Lira em Alagoas, chegou a liderar as pesquisas de intenção de voto aqui no estado para governador, mas foi perdendo terreno. Primeiro perdeu para o Paulo Dantas, atual governador, e depois perdeu para o Collor, quando o Collor se lançou ao governo do estado com seu nome vinculado a Jair Bolsonaro. Inclusive, essa semana já saiu até pesquisa dando o Rodrigo Cunha atrás do ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira, ou seja, em quarto colocado. E aí, nessa reunião que teve com o setor de agronegócio aqui de Alagoas, o Arthur Lira deu uma cotovelada no Collor em relação a Bolsonaro. Abre aspas para o Arthur Lira. Ninguém vai roubar isso. Temos que saber diferenciar quem precisa de Bolsonaro e quem ajuda Bolsonaro a trabalhar. O Collor, até o momento que eu gravei esse vídeo, não respondeu essa queixa do Arthur Lira em relação à ligação dele com o Bolsonaro. Mas acontece que o Rodrigo Cunha, que é o candidato de Arthur Lira, se nega a vincular sua campanha a Jair Bolsonaro, ou seja, ele não nacionalizou a sua candidatura, porque o Lula já está na campanha do MDB aqui em Alagoas, que é liderado pelo senador Renan Calheiros, que tem o atual governador Paulo Dantas candidato à reeleição, e o ex-governador Renan Filho candidato ao Senado. Esse grupo do Rodrigo Cunha, além de Rodrigo Cunha estar perdendo terreno para o Collor, e já há sinais de mais arrefecimento da candidatura dele. Então, Arthur Lira sabe que precisa nacionalizar esse debate. Tanto para tentar ter votos de bolsonaristas para o Rodrigo Cunha, quanto no retorno ao Congresso Nacional. Veja, Alagoas deve dar, no Nordeste, a maior proporção de votos para Bolsonaro. Alagoas é, sim, dos 9 estados da região, o mais bolsonarista. Não que Lula, se a eleição fosse Alagoas, não vencesse em primeiro turno, segundo as pesquisas. Mas a diferença aqui em Alagoas é menor do que para os demais estados. Então, Arthur Lira volta para Brasília e vê que a cesta de votos de Bolsonaro aqui não foi atribuída a ele, mas ao Fernando Collor, ele perde influência, evidentemente, junto ao Palácio do Planalto, nem que seja para esse resto de mandato presidencial, que vai até dezembro. Além do que, ele precisa ter essa para mostrar força, porque ele pretende se lançar mais à frente, e outras candidaturas e tal. Então você colocar aqui os votos de Bolsonaro em Alagoas, que proporcionalmente tende a ser a maior do Nordeste, são dele. Arthur Lira deve ser reeleito deputado federal. Há, inclusive, os bons fazedores de conta para a eleição proporcional dizer que Arthur Lira vai ser o mais votado, o federal mais votado em Alagoas. Mas isso não tem servido muito para o seu candidato a governador. Veja, o Rodrigo Cunha, ele adotou uma postura da Globo News, de um neném, terceira via, etc., essas pataquadas todas. Então ele não nacionalizou a sua candidatura. E quando estadualiza, ele esbarra na boa avaliação do ex-governador Renan Filho, que deixou o mandato em abril para concorrer ao Senado. Pesquisa dava 70%, pesquisa dava 80%, enfim, de 70% a 80% de bom e ótimo.
E o próprio governador Paulo Dantas também é bem aprovado pelos alagoanos. Eu comentei nesse vídeo aqui do card esse índice de aprovação e que se piscar ele pode vencer no primeiro turno com base nessa boa avaliação do governo. Foi uma pesquisa do IBRAP que eu comentei nesse videozinho aqui, que está aqui no izinho. Né, nesse vídeo que está aqui no izinho. Mas, recentemente a Fundeps, que é a Fundação de Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas, também realizou uma pesquisa de intenção de votos. E nela, o Paulo Dantas tem de bom e ótimo 54% de avaliação entre os alagoanos. Além do que, o regular, que aí tem regular para bom e regular para ruim, somam 18%. Desses 18%, bote que 8% é regular para bom. Então o Paulo Dantas ele tem mais de 60% de aprovação nos alagoanos. Ou seja, estadualizar o debate também é ruim para os adversários de Paulo Dantas. Né? O IBRAP, que eu comentei nesse aqui do card, também fez um levantamento seguinte. Vinculou os candidatos a governador com seus principais apoios. Quando apresentado ao entrevistado apenas o nome dos candidatos a governador, Paulo Dantas obteve 33% dos votos e o Fernando Collor 27% alguma coisa. Quando associado aos apoios, Paulo Dantas foi associado a Lula e a Renan Filho, o Paulo Dantas subiu de 33% para 40% dos votos. O Fernando Collor ficou no mesmo patamar. E o Rodrigo Cunha, quando perguntado individualmente, apareceu com 14%, caiu para 10% dos votos, quando teve seu nome associado ao Arthur Lira e ao prefeito de Maceió, o JHC. O JHC, que é bem avaliado pelos maceienses. E preside o PSB local. PSB que não coligou com o Rodrigo Cunha, mas o JHC declarou apoio pessoal ao Rodrigo Cunha, que é esse caso que eu comentei aqui nesse vídeo que está aqui no card, que é o vídeo anterior a esse. Esses dois vídeos que eu estou recomendando aqui, que vão aparecendo aqui em cima, você assiste quando esse terminar. Então, voltando. O Arthur Lira sabe que, sem nacionalizar o debate, o Rodrigo Cunha deve arrefecer mais, ter a sua candidatura ainda mais enfraquecida, perder intenções de votos aqui em Alagoas. Então, essa cutucada que ele dá é para tentar vincular. Não, Bolsonaro sou eu sou mais Bolsonaro que o Collor. E isso causou algum frisson no noticiário político local aqui em Alagoas, nos sites, etc. Teve site até brincando, dizendo que é ciúmes, que Arthur Lira está com ciúmes de Collor com Bolsonaro. O fato é que o Collor percebeu o vácuo que tinha na eleição para governador e aí desistiu de ser candidato ao Senado porque ele não deveria vencer a eleição do Renan Filho. Não estava dado isso, era muito difícil. E ele desceu para governador e colou com Bolsonaro. Inclusive, seu vice é o vereador daqui de Maceió, Leonardo Dias, que é daqueles bolsonaristas raiz. O outro bolsonarista raiz com mandato, digamos assim, é o deputado estadual Cabo Beto, também do PL. Eles são Bolsonaro, estão na campanha para Bolsonaro e são Collor, evidentemente, que é o candidato que mais se vinculou ao presidente da República. Como eu já falei, o Collor, inclusive, tem feito mais campanha para Bolsonaro do que para si aqui em Alagoas, inaugurando QGs, e só fala em Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Inclusive, até viralizou um vídeo aí que ele ficou repetindo Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Então, ele colou no Bolsonaro, ele nacionalizou o debate. Já que estadualizar é difícil, ele nacionaliza. Ele tem os votos que são dele mesmo e tem os votos novos agora dos bolsonaristas raiz. E as pesquisas apontam ele no patamar entre 25% e 28%, 29% das intenções de voto. É o mesmo patamar de votos que Bolsonaro tem apresentado aqui em Alagoas. E Arthur Lira sabe que precisa desses votos para Rodrigo Cunha para ser vitorioso na eleição aqui. Porque percebam, além disso, há a disputa contra o senador Renan Calheiros, a disputa entre eles, né, que você provavelmente já acompanhou nas redes sociais. Né? Então você tem o candidato a governador do Arthur Lira não ir sequer para o segundo turno, eu entendo o segundo turno aqui em Alagoas, é uma derrota importante dele para o senador Renan Calheiros. Além disso, o filho do senador Renan Calheiros, que é o ex-governador Renan Filho, deve ser eleito senador. Ou seja, e o Lula deve vencer Bolsonaro, segundo as pesquisas. Então o Arthur Lira precisa de alguma vitória, para além do seu resultado individual. Porque ele precisa também se consolidar como um bom articulador político. Essa é a eleição que Arthur Lira tem mais poder de barganha. Ele controla o orçamento secreto, ele controla a Câmara dos Deputados, ou seja, ele precisa sair da eleição de Alagoas com a vitória além da sua reeleição, que já era independente até dele ser presidente da Câmara, dessa história de orçamento secreto, ele já provavelmente seria reeleito, inclusive disputando a condição de mais votado da eleição desse ano, com esse plus a mais, esse tanto de dinheiro a mais que passa por ele, que ele controla, enfim.
a tendência é que isso aumente. Acontece que o candidato a governador dele não tem agradado sequer seus aliados. Muitos de seus aliados votam em Paulo Dantas. Tem deputados, tem candidatos filiados à União Brasil que votam em Paulo Dantas. Tem deputados de mandato filiados ao PP que votam em Paulo Dantas. Então, isso gera um problema. Evidentemente que também há no MDB, mas o MDB como partido ele é muito maior, tanto do PP do que União Brasil, então é natural que seja mais heterogêneo a essa relação de votos e tal, né? E aí Arthur Lira está na iminência de ganhar perdendo. E aí fica nessa disputa com o Collor. Até o momento que eu gravei esse vídeo, o Collor não comentou nada dessa provocação, mas fica aí esse ambiente que parece a ciumeira, né? Os votos que Bolsonaro terá em Alagoas, até o momento, são atribuídos a Collor e não a Arthur Lira. O candidato de Arthur Lira a governador está caindo nas pesquisas, né? Tá definhando, não tem discurso nacional, não tem discurso local. E o Arthur Lira sabe que ele precisa que o Rodrigo Cunha tenha uma boa votação, que o Davi Davino seja bem votado para o Senado. Se não por conta dessa eleição em si, do pós-eleição dele, de demonstração de força, para que localmente, principalmente o Davi Davino, ele tenha melhores condições de disputar a prefeitura de Maceió novamente. Ele já disputou há 2 anos, foi bem votado, teve 25% dos votos. Então ele ser bem votado agora o capilariza para ter mais votos daqui a 2 anos aqui em Maceió. Mas fundamentalmente o Arthur Lira tende a perder casca de poderoso aqui em Alagoas com o resultado que se desenha para os candidatos dele, né? O candidato a governador dele, repito, o Rodrigo Cunha não deslancha. Ele não declara votos, enfim. A Bolsonaro, inclusive tem até razão pessoal, eu falei questão do Neném, mas tem razão pessoal também. A mãe do Rodrigo Cunha era deputada federal, foi assassinada. O mandante do crime foi o ex-deputado Talvânia Albuquerque, que era suplente da CECI, pelo menos assim ficou julgado. Na hora da Câmara votar a cassação do Talvani, o então deputado Jair Bolsonaro foi um dos únicos a votar contra, inclusive fez discurso, inclusive atacando a afinada CECI Cunha. Então também tem essa questão pessoal do Rodrigo. Mas política é pragmatismo. E nesse pragmatismo de definir, de marcar um campo, o Rodrigo comeu bola, comeu mosca, ficou para trás. E o Arthur Lira sabe disso. E aí você achando que o bicho é feio, você provavelmente considera Bolsonaro um bicho feio, claro, metaforicamente falando, beleza física não é o debate aqui, mas não há cabruco feio que não tenha um pretendente. Bolsonaro agora é uma noiva em Alagoas disputada por Collor e pelo Arthur Lira. E se você rir, você não vai pro céu não. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peça seu like nesse vídeo e inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, de graça. E você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e Telegram. Assim você ajuda a trazer mais gente para esse canal e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo a brasileira. E nos comentários, não precisa concordar, pode discordar, mas só não vale xingar e nem falar da mãe do povo. Grande abraço.